Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais contribuem para a redução da lixiviação de nutrientes, evitando a contaminação de lençóis freáticos? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Cuiabá, no estado do Mato Grosso, sediou o segundo Diálogos Boi na Linha, um evento que trouxe a pecuária para a discussão. Vários elos da cadeia da pecuária estiveram presentes no evento para discutir o que pode ser feito em favor da pecuária nacional, o que pode ser feito em favor do pecuarista. E eu conversei com o Lisandro Inacaque de Souza, que é gerente de cadeias agropecuárias do Imaflora. E eu já começo o meu diálogo com o Lisandro buscando entender o que é o Imaflora. O Imaflora é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que teve na sua origem, na sua gênese, implementar padrões de certificação na área florestal e na área agrícola, né? Certificação que são padrões extremamente robustos, rigorosos no seu procedimento de avaliação de fazendas, avaliação de empresas relacionados a uma série de princípios ambientais, sociais, trabalhistas, de produção, gestão, né? No qual segue regras aprovadas internacionalmente. Contudo, a Imaflora também trabalha com outras ferramentas que nós chamamos de verificação. São ferramentas customizadas para empresas, no qual, seguindo essa mesma lógica de rigor de processo de avaliação, nós construímos padrões para empresas. Um exemplo desse é o padrão da Nespresso, onde nós somos os verificadores. Outro padrão que a gente trabalha é com a Raizen, um padrão interno de avaliação de fornecedores das próprias fazendas em relação a uma série de princípios, né? Também temos padrão relacionado à rastreabilidade, o Guaraná da Coca-Cola, a gente criou o programa de rastreabilidade, hoje de assistência técnica também, né? E na cadeia da pecuária a gente trabalha com o programa Boi na Linha, que bebe desse conhecimento, dessa expertise e apoia o Ministério Público Federal na execução e implementação dos TACs, termos de ajustamento de conduta na Amazônia Legal. Ô Lisandro, o que é o Boi na Linha? Boi na Linha é uma iniciativa lançada em 2019 em apoio ao Ministério Público Federal, onde ela prevê um esforço coletivo para a construção dos referenciais que vão impulsionar a implementação de compromissos. No caso, o programa Carne Legal do Ministério Público Federal. Por meio desse programa, nós criamos espaços de diálogo, construção de referenciais que vão ter que ser adotados pelas empresas que são signatárias do compromisso, protocolos que vão servir de orientação a empresas de auditoria e também todo um procedimento um processo, na verdade, de treinamento desses atores, tanto para fazer a implementação dos protocolos de monitoramento, como para conduzir auditorias, né? E mais que isso, né? Criar espaços de discussão, diálogo, para que temas importantes que emergem dessa implementação possam ser tratados e levados adequadamente ao Ministério Público Federal. Lisandro, por tudo que você colocou então, a pecuária ela vai muito além de simplesmente criar boi, né? Vai além de criar boi, pecuária ela é uma cadeia extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil, para a história do Brasil, tem um potencial enorme, né? Nós vemos aí os números recentes de exportação se ampliando muito, né? O Brasil tomando um espaço muito importante na produção de carne de qualidade, né? E ainda assim, muitas vezes, faz-se a relação da pecuária com aspectos ambientais, seja eles de mudança de uso do solo, que é preciso qualificar e dar devida qualificação, né?
devido tratamento em relação a isso, se tem ou não tem relação, e também a questão relacionada às emissões, que é uma oportunidade, né? Emissões dos gases de efeito estufa, onde a gente, se contabilizar apenas a emissão do gado, a gente tem um dado negativo, mas se a gente olhar para o uso da terra, para a melhoria de pastagens, a gente começa a ter um dado que vai tendendo para o positivo e gera um impacto positivo para o Brasil. Lisandro, fala-se muito na questão da pecuária com o desmatamento, né? Uma coisa associada à outra. Como é que está essa questão hoje, desmatamento e pecuária? Analisando dados produzidos por organizações, institutos de pesquisa, né, especialistas na área de pecuária, a gente consegue enxergar um crescimento contínuo de rebanho e produção com uma redução de área de pastagem, né? Mesmo que essa área de pastagem ela vai migrando ao longo do tempo, né, saindo da região centro-sul, indo para o norte, e o rebanho crescente, né, ainda assim a gente tem um desempenho muito positivo se olhar para a perspectiva da produtividade. E essa mesma perspectiva de olhar, por exemplo, a intensidade de emissões de gases de efeito estufa, né, a gente analisando o quanto a gente está aumentando produtividade, com a redução de área e aumento de rebanho e eficiência, a gente começa a ter resultados positivos também nessa tendência de emissões vinculada à produção de carne e do couro também. O boi, muitas vezes, Lisandro, ele é tido como o vilão, né, da história, do que está acontecendo com o planeta e principalmente as mudanças ambientais. Ele é vilão ou ele é mocinho nessa história toda aí do clima? O boi ele pode ser o mocinho, depende de nós querermos fazer essa comunicação. A gente tem um potencial enorme, tem muito que ajustar, mas tem tudo dentro de uma perspectiva de potencial e de oportunidade, né? Projetos, iniciativas, experimentos já demonstraram o quanto o boi, né, o gado, ele pode ter um impacto positivo, ou neutro ou positivo, ou de baixo carbono dentro dessa agenda de mudanças climáticas, né? Cabe a gente ampliar a implementação das boas iniciativas e conseguir montar e contar uma história positiva relacionada a esse impacto que hoje podemos tratar como negativo, mas tem um potencial enorme para ser positivo. Como é que se dá a convivência pacífica da pecuária, do boi, com biomas, como a Amazônia, por exemplo, e como o Pantanal, que são biomas extremamente sensíveis? Bom, eu acho assim, a história de ocupação do território brasileiro ele se deu muitas vezes com o gado andando à frente desse processo, né? Você tinha os sertanejos lá no interior da Bahia, que ia até Goiás, e por ali ia se formando as pastagens, né? Isso faz parte da história de ocupação do território brasileiro, que ainda tem processo em expansão em certa medida, né? Então a entrada da pecuária no bioma Amazônia, no bioma Pantanal é até bem antigo, né? O que está acontecendo hoje é uma transformação do modelo de produção extensivo de cria, né, para um processo cada vez mais intensivo de substituição de pastagem, tudo. É uma intensificação do processo produtivo, mas já existia. De toda forma, esses ambientes ainda em fronteiras, né, quando existem fronteiras, a pecuária ela vai estar presente, mesmo que não seja o ator principal ou o principal motivo de estar ali, né? Muitas vezes em ambientes florestais, um dos grandes motivos é a madeira, né? Outro motivo que é importante, que a gente deve considerar, onde você não tem tantos recursos naturais, é a terra, né? E a pecuária ela acaba avançando sobre essas áreas por uma questão de facilidade, né? O rito natural que a gente conhece da grilagem de terras, muitas vezes, ou da própria ocupação legal do território, é você fazer a formação da propriedade rural, jogar semente de pastagem e levar o animal. O animal ele vai andando, né? Você não precisa levar um trator para levar, você não precisa ter loja de agropecuária para produzir gado. Então, ele se mistura com esse racional de ocupação do território. Agora, quando a gente olha para pecuária, o que ela traz de divisas para o Brasil, o que culturalmente ela está arraigada dentro, né, das populações brasileiras, da população brasileira e dessas populações que estão nessas regiões, né, a gente tem que começar a discutir qual que é o modelo de pecuária que a gente quer para esses territórios, né? Porque a gente fala muito, precisamos intensificar a pecuária. O limite da intensificação é o confinamento. A gente vai querer só ter confinamento no Brasil como tem nos Estados Unidos, né? Eu acho que não, a gente tem um potencial de energia solar de produção de pastagem que é fenomenal, sensacional, e temos que aproveitar. Então, qual que é a intensificação que a gente quer e qual que é o modelo que a gente vai adotar? Para o Pantanal, qual que é o modelo mais indicado? Né? A gente precisa ter uma pecuária sustentável de longo prazo.
e não uma que vai ocupando territórios apenas para a expansão. Do seu ponto de vista, qual é o maior desafio da pecuária brasileira hoje? Bom, acho que um grande desafio, né, diz respeito à ocupação dessas pastagens degradadas, né? A gente, muitas vezes, a expansão se dá porque a gente tem áreas que não se produz mais pastagem suficiente para ter uma boa produção. Então você acaba tendo muita área em degradação ou degradada. Acho que esse é um desafio e é uma oportunidade, como falava, em relação à questão de emissões de gases de efeito estufa, porque é ali que você vai remover gás carbônico ou outros da atmosfera e fixar no solo, né? Eu acho que esse é um desafio, né? Tem uma questão cultural de ter a produção extensiva, né? A gente tem que avançar com as novas gerações, entendendo outras formas de fazer essa produção, né? E olhando para a perspectiva socioambiental, né? A gente está falando hoje muito em rastreabilidade, com essa necessidade ou com essa intenção de olhar a conformidade ambiental da propriedade rural, né? A rastreabilidade hoje sanitária, ela existe, o sistema estabelecido que funciona, né? Ainda assim, o Ministério da Agricultura e Pecuária entende que a gente precisa aperfeiçoar o mecanismo de rastreabilidade, e a gente entende que uma oportunidade é fazer também uso da rastreabilidade para entender a conformidade socioambiental, e não com o objetivo de punir, mas com o objetivo de entender onde estão os problemas vinculados às cadeias e vinculados ao mercado, porque muitas vezes o próprio setor produtivo fala, se o mercado pagar, a gente implementa. Então acho que isso é importante para a gente conseguir conectar as necessidades e as oportunidades. E para onde ruma a nossa pecuária, Lisandro? A gente, pelos dados, né, ela vai rumando para algo cada vez mais profissional, né? Eu acho que eu adicionaria aí, dentro de uma perspectiva, um desejo, né, é uma pecuária que transita para o pequeno produtor, né, que se cria um modelo mais indicado para o pequeno produtor, principalmente aquele que está na fronteira agrícola ou na fronteira dos sistemas produtivos, né? Porque o grande produtor, que adotando genética, adotando rotação de pastagem, melhoramento de recuperação de pastagem, intensificação, ele já sabe como fazer. Mas a gente tem na margem desse setor produtivo muitos pequenos produtores que o sistema produtivo dele é multicultural, né? Tem a pecuária, tem o cacau, tem a horta. A gente tem que pensar essa pecuária para o pequeno produtor. Isso como desejo, né? Mas eu entendo que a pecuária está arrumando profissionalismo cada vez maior. E só para finalizar, Lisandro, é possível já mensurar resultados do Diálogos Boi na Linha? Como que esse evento tem contribuído para a pecuária nacional? Esse é um número bastante difícil de conseguir fazer essa mensuração, né? Eu me recordo muitas vezes, porque a gente, como fazer, né? Trazer para você um resultado que é coletivo, né? Então falar quantos novos TACs foram firmados depois do programa Boi na Linha. A gente sabe que existiram no Tocantins, no Amazonas, no Pará, mas quem disse que isso é resultado do programa Boi na Linha, né? Eu acho que a gente é difícil de quantificar e fazer essa mensuração. No entanto, se a gente conseguir construir processos conhecidos, com frequências sabidas, anuais de auditoria, de verificação, de reporte de resultados, de comunicação, a gente consegue trazer aí sim resultados que têm relação com a evolução do programa Boi na Linha e que espero, né, que o Diálogos Boi na Linha contribua para a gente ir construindo essa estrutura que permita mensurarmos resultados. Esse foi o Lisandro Inakaki de Souza, gerente de cadeias agropecuárias do Imaflora. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.